A falta de conhecimento faz o homem viver abaixo do seu verdadeiro potencial. Bom dia a todos, hoje é 7 de janeiro, terça-feira, e nós estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor é bom pela sua graça. Eu desejo a todos um ótimo dia, espero que você esteja bem, e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo de número 19, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, nós te adoramos de todo o nosso coração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Senhor, entendimento da tua palavra, porque o Senhor diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Amém. Olha só, hoje nós temos daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, mas às 7 horas, mas eu sempre lembro você de verificar se você é inscrito no canal e também de dar, por gentileza, like. Provérbios capítulo 19, verso 1, dando continuidade à nossa leitura do livro de Provérbios, se você procurar no canal, inclusive, você vai ver que nós já vimos praticamente quase todo o Novo Testamento. Nós só não vimos ainda o livro de Apocalipse, já vimos também Salmos, Daniel, e agora nós estamos lendo juntos Provérbios. E a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 19, verso 1, porque é uma leitura sequencial que nós fazemos todos os dias, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então nós vemos que este provérbio ele está dizendo que a integridade ela é melhor do que a riqueza. O livro de Provérbios diz que é melhor ser pobre, mais honesto, do que ser rico e viver numa bancarrota moral, ou seja, numa curva, ao invés de ser para cima, né, ascendente, descendente, para baixo. E é isso que ele diz aqui. Porque o contraste que há neste versículo, e nós precisamos entender que o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria, sobre o poder das palavras, sobre buscar a sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqui ele faz um contraste com o rico que é insensato, mas que obteve as riquezas mediante o uso da linguagem, por meio da mentira, do suborno, né? Do falso testemunho, do engano. É isso que ele está falando aqui. Versículo de número 2, ele continua dizendo assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O livro de Provérbios usa muito essa expressão, não é bom. Então, não há nada de bom, é o que ele está dizendo aqui, em quem é insensato. Não há absolutamente nada de bom. Porque a precipitação ela é um resultado da falta de conhecimento. Todo precipitado no seu falar, no seu agir, é alguém que não tem conhecimento. Então ele está dizendo, não é bom que qualquer homem esteja sem conhecimento. Que foi justamente como nós abrimos a oração de hoje. Não é bom que o homem não tenha conhecimento. O homem deve buscar o conhecimento. E claro que o conhecimento que ele está nos ensinando aqui, ele parte do princípio do conhecimento da lei de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então este é o primeiro e verdadeiro conhecimento que o homem deve buscar. A falta de conhecimento faz o homem viver abaixo. Isso é muito importante, olha, a falta de conhecimento faz o homem viver abaixo dos seus privilégios. Neste caso, de alguém que o faz, por exemplo, por negligência, que é o que o livro de Provérbios fala, que o insensato, que o tolo é alguém que, entre outras coisas, ele é negligente com a sabedoria, ele não busca sabedoria. Então, este homem que vive abaixo dos seus privilégios, porque ele não busca o conhecimento, ele o faz por negligência. Versículo de número 3. Lembrando sempre que esse abaixo, ele fala dentro do sentido, que é o sentido do livro de Provérbios,
do conhecimento da lei de Deus, porque é a lei de Deus que deve guiar o homem, e ela é o caminho para a sabedoria. Versículo de número 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Sabe aquelas pessoas que culpam Deus, que culpam as pessoas que estão à sua volta, pelos seus problemas, pelos seus fracassos, pelas escolhas que um dia elas fizeram. Nós não podemos esquecer que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então as pessoas costumam dizer, né? Freud, né, fala muito sobre isso, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é dos pais, né? Mas nós vemos que as pessoas também culpam muito Deus, atribuindo a ele, né, a culpa pelos seus fracassos, pelos seus problemas, e não reconhecem que o problema está em nós. Amém? O problema nunca está em Deus. O problema está em nós, nas nossas escolhas, nas decisões que nós tomamos, os caminhos que nós escolhemos. Lembre-se que a palavra de Deus, nós já lemos aqui, inclusive, que há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas o seu final não é um caminho de bem, é um caminho de morte. Versículo de número 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Aqui nós já falamos um pouco sobre isso ontem, inclusive, que a riqueza ela vai acrescentar amigos, mas aquele que tem muitos amigos, ele é uma pessoa descuidada, porque isso pode levar ele à ruína, porque muitos estão ali somente por interesse, por aquilo que pode receber. Já o contrário, a pobreza, ela afasta os amigos. É isso que esse texto está falando. E nós precisamos entender que tudo que ele está falando aqui, ele está falando também, por exemplo, quando ele fala que o pobre o seu próprio amigo deixa, que é uma verdade. Por quê? Porque esse mundo é um mundo corrompido pelo pecado, né? Onde não há mais amor. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará, que não vai haver mais amor, por exemplo, no lar, não vai mais haver amor do filho pelo pai, do pai pelo filho, né? Com a mãe, da mãe com o filho, o amor vai se esfriar e haverá perseguições, coisas terríveis, fala a palavra do Senhor no Novo Testamento. Versículo de número 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, a mentira e a falsidade, é disso que ele está falando aqui. Falsa testemunha e o que profere mentiras, elas não podem ser toleradas. Porque a falsa testemunha e a mentira é aquela que distorce a justiça, que produz aquilo que é chamado no direito de perjúrio. Então ele está dizendo aqui que esta pessoa não vai escapar, e ela não vai escapar especialmente de Deus. Deus vai puni-la, né? Se ela porventura conseguir escapar da justiça dos homens, ela não vai escapar da justiça de Deus. Versículo de número 6. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Então aqui bajular é adular, é agradar, né? É para buscar atenção, para conseguir a atenção e com isso o favor de alguém. É disso que esse texto está dizendo. Então a sabedoria nos dá entendimento para nós não sermos enganados, não sermos usados, não se aproveitarem de nós também. E de nós também não cometermos esse tipo de pecado. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Falando exatamente sobre a questão da pobreza, e dentro disso nós precisamos lembrar, né, que o homem pobre está dizendo aqui que o próprio irmão natural, né, o odeia, o próprio irmão natural fica longe desse irmão simples, humilde, pobre, e que muitas vezes ele é inclusive motivo de desgosto até para os vizinhos do lugar onde ele mora. Então, claro que esse texto ele revela os valores de uma sociedade injusta, de uma sociedade corrompida pelo pecado, e reforça o valor dos verdadeiros amigos. Então nós temos que cuidar daqueles que nós sabemos que são verdadeiros amigos, que estão conosco nos momentos alegres, mas também estão conosco nos momentos tristes, de luta, não nos desamparam. Versículo de número 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha
o bem. Aqui fala do homem sábio, né? O homem sábio, é interessante esse versículo porque ele traz aqui o entendimento de que o homem sábio é alguém que também tem amor próprio. Por que ele tem amor próprio? Porque ele busca o conhecimento, ele busca a sabedoria, porque ele ama, né? Ele ama, ele se ama em primeiro lugar. É como que eu vou amar as pessoas à minha volta se eu não me amar? Então isso é muito interessante, para até um debate maior do que o tempo que nós temos aqui, mas ele diz que o homem sábio, então, é alguém que cultiva o amor próprio, por isso que ele busca sabedoria. Mas esse amor próprio não é um amor próprio no sentido negativo, sabe? Mas é de alguém que é um bom mordomo, zeloso daquilo que Deus deu. Então esse homem, ele tem vida longa, ele tem vida própria, porque próspera, desculpe, porque ele busca a sabedoria. Amém? Então, por isso ele tem vida longa, próspera, por isso que ele tem amor próprio, porque isso o leva a buscar a sabedoria. Versículo de número 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Aqui nós vemos mais uma vez, em comparação com o versículo 5, que falava da falsa testemunha e do mentiroso, aqui já está falando dos males que são causados pela falsa testemunha e pelas calamidades que esta receberá. Por isso que ele diz, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Então a calamidade o alcançará. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar sobre os príncipes. Mais uma vez, eu falo para você, você está lendo isso e talvez esteja, ou ouvindo isso, talvez esteja pensando, pastor, mas o que eu mais vejo nisso é o insensato de vida regalada e pessoas dominando sobre príncipes, pessoas que não têm a capacidade, ou seja lá o que for, qual adjetivo você imagina aí, tá? Mas aqui nós precisamos entender que ele está trazendo isso à luz de um mundo corrompido pelo pecado, como eu já falei. Então que neste mundo corrompido pelo pecado, e que isso acontece, mas que num mundo onde o pecado não domina, onde a maldade não reina, onde a mentira, né, porque o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo é Satanás, ele é o pai da mentira. Então nós vemos que o que este provérbio está dizendo, que é impróprio ao insensato viver uma vida regalada. O que é uma vida regalada? É uma vida abundante, uma vida de luxo, por exemplo, de riqueza. E também é impróprio o escravo exercer o ofício real e mandar em príncipes. Também esse versículo aqui, principalmente, essa questão do escravo exercer um ofício real e mandar em príncipes é algo que requer um debate maior e nós não temos tempo de falar sobre isso, mas tem muita coisa. Parece um versículo simples, mas há muita coisa aqui nesse versículo para ser debatida e que não é esse aqui o espaço para nós fazermos isso. Versículo 11. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Então nós vemos aqui duas virtudes da sabedoria, a paciência e o autodomínio. A impetuosidade e os rompantes, por exemplo, de ira, elas não são características do sábio, elas são características do homem tolo. Versículo de número 12. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. Então o rei, ele é poderoso, ele tem poder, ele é constituído de poder, tanto para destruir quanto para exercer favor. Então o homem sábio, ele não provoca esse poder do rei. Versículo de número 13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa, ou seja, as contendas, as brigas. Então esse gotejar contínuo, ele fala e faz referência daquelas brigas constantes em uma família. Então essas brigas constantes, seja ela por um filho insensato, por uma esposa que é contenciosa, né? Então isso é como um gotejar constante que cansa, que traz tristeza, que traz um lar em desarmonia, briga somente. E por último, nós vamos ler aqui o 14, vamos ler o 15 também. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Então a herança é uma bênção familiar. Mas olha que interessante, mas do Senhor a esposa prudente. Então uma esposa sábia, prudente, é uma bênção de Deus. E por fim, versículo 15,
A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Já falamos bastante sobre a preguiça, sobre a ociosidade, mas eu quero voltar e falar algo sobre o versículo 14. Nós não podemos esquecer do que nós já lemos, que também cabe ao homem ser cauteloso na escolha da sua esposa e à mulher ser cautelosa na escolha do seu marido. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, te damos todo o louvor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa casa com proteção nesse dia, com saúde, com paz, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho do teu povo, guarda-os de todo mal, de toda armadilha, de todo homem perverso, de todo roubo, de toda violência, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, abençoa-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.